Glória a Deus. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Deus, obrigado porque a Tua palavra, ela é verdade. A Tua palavra, Deus, ela é alimento. Pai, a Tua palavra, Deus, é capaz de produzir em nós transformação, mudança, santificação. Pai, ó Deus, que somente o Teu Espírito Santo tenha liberdade, que somente o Teu Espírito Santo tenha espaço para agir, para fazer, para Deus trazer essa palavra aos nossos corações. Pai, para que com amor e graça podemos, ó Deus, sairmos daqui alimentados, fortalecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu não queria caminhar nesse texto falando de uma condição de pessoa que saiu. Eu queria falar a respeito da condição de estar na presença do Pai, na casa do Pai. É impressionante que nós temos aí um contexto, né? É uma parábola, quer dizer que não é um fato real, é uma parábola, é um conto, né? Muito bem ilustrado. E um pai que tem dois filhos, e é interessante que dois filhos que são ali presentes em casa, e eles não são felizes de estar na casa, não são felizes. Há um clima, há uma atmosfera na casa, embora sejam prósperos, que não traz alegria ao coração dos filhos de estarem ali. O texto é muito claro. Deseja a morte do pai para poder ir embora, ou seja, pai, eu precisava morrer logo, porque eu preciso pegar a minha herança para mim ir embora. Isso é o mesmo que desejar a morte do pai. Ou seja, eu não aguento mais ficar aqui, dar aquilo que é meu, que eu vou embora. Aqui eu sou escravo, aqui eu só trabalho. Então me dá a minha parte, que eu sei viver melhor do que o Senhor, Pai. De uma certa forma, esse filho estava falando ali tudo que era para ele melhor do que estar ali junto ao seu pai. É tão interessante que o texto, da maneira que ele é contada, o filho chega, no versículo 11, Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu todos os bens entre eles. Que pai maluco! Será que algum filho pedisse hoje para nós pais, a gente imediatamente iria resolver essa condição? Isso é algo fácil de resolver? Nós precisamos realmente entender um pouco, E é tão engraçado que nós temos o hábito de murmurar, de reclamar, estando de barriga cheia. Porque quando o filho mais novo pede a sua herança, o filho mais velho também recebeu. Está aí no versículo 11. Repartiu os bens entre eles. Repartiu bem entre eles. Queridos, a herança do judeu, o judeu ele valoriza muito o primogênito. A herança do primogênito, ela era sempre a metade do bem. A maior parte da herança era sempre do primogênito. Então, o filho que permaneceu com o pai, permaneceu com a maior parte. E o filho caçula pegou 1/4 da herança, que era o direito que ele tinha, e foi embora. Então veja que eles ainda eram uma família próspera. Por quê? Tinha a parte do pai e a parte ali do filho mais velho, que era o herdeiro ali, o primogênito. Por que o primogênito tinha direito à maior parte? Porque para o judeu, o primogênito tem a maior responsabilidade da família na falta do pai. A responsabilidade de cuidar da estrutura da família é do mais velho, porque via de regra, os filhos caçulas são mais bota fora, não faz ali a melhor administração, são novos e não sabem continuar guardando, produzindo aquilo que o pai havia gerado. Então era responsabilidade do primogênito cuidar.
do irmão mais novo. Tem um contexto aí muito interessante. A gente não vai ver isso escrito aí, porque isso é um costume do povo judeu. Então veja que quando o filho mais velho fica lá irado, que o irmão voltou e fala: poxa, o senhor nunca me deu, ele tinha recebido a parte dele, e a maior parte ainda. Havia motivo de ficar, de contender ou de discordar ali do pai? Engraçado, né? O ser humano é muito complicado. Queridos, eu fico pensando, eu não consigo ver esse texto sem imaginar um pai, 2 filhos. O texto não fala da mãe, não tem aqui uma mãe, e eu vejo uma família incompleta. Nós tivemos aqui, na semana passada, o pastor Zezinho, que falou muito aqui, uma palavra do céu, tremenda, ele tem uma habilidade muito grande, e ele falou da condição, de nós mantermos alimentados, os nossos soldados na guerra. E essas pessoas, soldados, ele comparou a família. Papai, mamãe, filhos precisam estar fortalecidos, precisam estar curados, para que consigam continuar de pé, vivendo os seus dias. E ele deu um exemplo aqui da guerra, que os soldados vão para a guerra, ele pode estar muito bem armado, pode ser um exército muito capaz, mas como é que um outro exército ataca o outro? Tenta destruir, as fontes de alimentação, de água, tenta deixar esses soldados, sem condição de combate. Você pode ter uma arma boa, mas você está morrendo de fome, você não tem água, não tem comida, porque não chega mais, foi interrompida aquela condição, para que aquele pelotão do exército pudesse lutar. E ali o pastor Zezinho foi muito feliz nessa colocação, ele colocando a condição de as famílias não têm tido esse cuidado, de saber da onde tem vindo a provisão, e o pai que precisa dar essa provisão acaba não dando, o sacerdote da casa acaba não exercendo o seu sacerdócio, dando a proteção para a família. E foi uma palavra fantástica, não vou entrar nela, está aí no meu canal aí, do YouTube, quem quiser assistir, eu mandei para os irmãos, vale a pena. Se você não assistiu, assiste lá, ok? Queridos, então aqui eu vejo uma ausência de uma mãe, eu vejo uma ausência de uma mãe. As mães têm um valor tremendo, e eu quero muito trazer uma mensagem domingo que vem voltada para a mãe, e quero muito falar de Maria. Vai ser uma bênção, tenho certeza. Queridos, voltando aqui para essa condição, nós precisamos aqui avaliar o contexto da família. Por isso que eu queria que você tivesse com uma atenção à família, a casa, a condição, a atmosfera em que os filhos estavam: seu pai, me dá logo a herança que eu vou embora. Gente, que coisa triste. É tão gostoso o dia de domingo, quando você está ali na sua família, com os seus irmãos, um irmão vai embora e o outro é indiferente, ele chega, piorou. Quem tem uma família estruturada, entende bem o que eu estou falando. Talvez você não tenha uma boa família, mas eu te digo, não tem preço, a condição de estar vinculado. Quanto é prazeroso termos toda uma estrutura familiar, como nós precisamos trabalhar para preservar isso. A família é uma instituição divina, se não fosse o diabo não atacava tanto, Então eu fico olhando aqui, quando você vai no verso 11, o filho ali pede herança. Se você ir lá no versículo 15:1, havia algumas pessoas, Jesus estava ali discursando, e ele pega e fala a parábola da ovelha perdida, fala a parábola da dracma perdida, e depois ele conta a parábola do filho pródigo. Então Jesus vinha ali discursando várias parábolas. Para quem que ele estava discursando essas coisas? Versículo 1: aproximando-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir.
os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este Jesus recebe pecadores e come com eles. Então Jesus estava discursando ali para os pecadores e para os publicanos. Publicanos, aqueles cobradores de impostos, homens injustos que pressionavam o povo a sempre a pagar mais. E Jesus estava ali ensinando, falando ao coração deles e também aos próprios fariseus, que é quem? É a igreja, os religiosos. Então a parábola era proferida para eles. Você precisa entender que quando estamos falando aqui do filho pródigo e do filho mais velho, ambos encaixam neles. Olha que aplicação interessante. Eu vou continuar falando do filho que pede a herança. Este revela que não havia unidade, não se via sentido em estar junto, em comunhão, em convivência. O pai e o irmão mais velho não tinha parte nesse relacionamento. Era o contexto na visão do filho, E ali eu fico vendo, lembrando da palavra, Amós 3:3. Como andarão dois juntos se não houver acordo? Por que ele quer romper? Porque não havia ali uma unidade, não havia uma identidade, não tinha como, eles caminharem junto, não havia acordo, havia uma família, em desacordo, sem acordo. Se a gente comparar, queridos, quando estamos em igreja e não nos entendemos, nós somos a família, porque na presença do Pai nós estamos aqui, nós somos o quê? Irmãos. Nós precisamos ter o cuidado de não sermos o quê? Indiferentes, vivermos numa mesma condição como essa família se apresenta. Quando uma pessoa está doente, nós sentimos. Quando uma pessoa tem uma vitória, uma alegria, nós também sentimos e nos alegramos. Isso é vital para que o corpo de Cristo tenha o quê? Sua estatura perfeita, para que o corpo, para que a igreja seja verdadeiramente viva. É inconcebível haver no seio da igreja, diga-se de passagem, só há uma igreja, não existe igrejas, há uma igreja, aquela que o Senhor, Jesus irá buscar a noiva, é inconcebível que nós tenhamos resistências em relacionar, em estar com. Eu não gosto de fulano. A palavra de Deus fala que da nossa boca só pode sair sim, sim ou não, não. O que passar disso não vem de Deus. Então nós precisamos ver essa história e pensar numa condição de uma atmosfera que aquela família vivia. Nós precisamos trabalhar para uma transposição, porque infelizmente as lutas da nossa família são diárias. Nós precisamos identificar as nossas lutas. Todo mundo tem luta em casa. Nós precisamos ver aonde é que estamos tendo essa alimentação no fronte de guerra, onde o inimigo tem conseguido interromper o fluxo, ou água, ou comida, para que haja uma unidade perfeita na nossa casa. Precisamos preservar, precisamos atuar. O filho tinha pressa na morte do pai. Olha que mensagem, Provérbios 20:21. A posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. Vou ler de novo. A posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. Filhos, não cabe a nós. Ô pai, seguinte, tem um projeto meu aí, dá um jeito aí, pai. Eu quero fazer tal coisa, eu quero construir, eu quero realizar, eu quero mudar de vida. Não cabe, não cabe. Você não será abençoado, não sou eu que estou dizendo, é a palavra, Provérbios 20:21. O dia que papai e mamãe fechar os olhos, partir para a eternidade, faça bom proveito e você será abençoado. Nós precisamos entender o valor da palavra na nossa vida.
versículo 28, eu chamo o filho mais velho de perdido em casa. Sabe aquela pessoa que vem à igreja, é da igreja, e ela não sabe onde fica nem o bebedouro, ela tem vergonha de ir ao banheiro, perdido em casa. Queridos, eu confesso para vocês que quando eu era católico, eu era da igreja de São Francisco, eu era menino, eu tinha uma vontade de conhecer o que tinha atrás daquele painel lindo de madeira. Eu tinha uma vontade de conhecer aquilo, de entrar ali atrás. Eu entrei lá uma vez, realizei minha vontade, passou. Ainda bem que vontade é um trem que vem e passa. Por que isso? Porque eu gostava de estar ali. Eu não tinha dificuldade de estar lá, embora eu não me movia a ser assíduo à igreja, mas como bons católicos, entre aspas, que nós éramos, papai e mamãe, quando a gente era pequeno, nós seguimos todas as nossas, primeira comunhão, catecismo, todas as coisas. Se nós proferimos uma fé, nós precisamos andar conforme ela, isso é digno. E aí, queridos, eu chamo esse filho mais velho de uma pessoa que, sabe aquele filho que não tem liberdade de abrir a geladeira na sua casa? Terrível. Não, nós temos parte. Queridos, essa igreja ela não é minha, ela não é do João, da Maria e do Pedro, ela é da igreja, ela é nossa. Nós temos livre acesso. O meu objetivo, o desejo do meu coração é que quando a gente vê algo danificado, é que todos falam assim, puxa, que ruim. É algo nosso. Quando alguém nosso adoece, não está bem, nós sentimos, porque nós fazemos parte. Eu não posso vir indiferente à igreja, da qual eu sou corpo, sem tomar parte. A Magda não está aqui hoje porque ela não está bem de saúde, eu fico preocupado. A Edmeia não está aqui hoje porque ela está mexendo com pintura lá, e o pintor foi embora, a gurinha mesma, falou assim, como é que eu saio de casa para trabalhar amanhã com a casa essa bagunça que está? Não consigo, estou muito cansada. Por quê? Porque é parte nossa, é o nosso corpo, tem parte conosco. Então nós precisamos entender, era muito bonito o filho estar ali presente em obediência ao pai, uma obediência sem menor critério. Faça parte. Gente, quando Deus criou o homem, Deus não fez o homem um robozinho, deu a esse homem uma condição de livre-arbítrio, de escolha. E quando se você vê esse filho mais velho, a condição que dá, ele não passava de um filho obediente, sem uma opinião própria, sem um posicionamento, sem uma contribuição com a casa que ele participava. O pai, o que é para fazer? Para cavar um buraco, cavava um buraco. O que é para fazer? Não, vai lá e pega o boi lá no pasto, ia lá e buscava. Nós precisamos ir um pouco mais. Se eu tenho parte do corpo, eu cresço, eu desenvolvo, eu vou crescer nesse contexto, eu vou me relacionar com todos, eu não vou viver um mundinho, eu faço parte do todo, eu entendo que a minha vida é importante para todos. Eu posso não ser a cabeça pensante, mas a cabeça só vai onde o pé leva. Todo o corpo é importante. Nós precisamos entender que todos nós temos parte. Meninos e meninas, vamos prestar atenção. Nós somos um corpo. Não podemos ser um organismo desajustado, que não tenha uma identidade. Porque quando eu falo que eu sou dos Santos, Alisson Rodrigues dos Santos, puxa uma história. Embora tenha muito dos Santos, eu sei que eu venho de uma origem do meu pai que é dos Santos. Eu sei que tenho tios que são dos Santos. Eu sei que tem pessoas que são da nossa história da cidade e fazem parte, tem uma história. Nós precisamos entender aonde nós estamos inseridos. Aí, por que eu estou falando isso?
porque do mesmo jeito que esse filho é em casa, ele vai ser no trabalho, ele vai ser o quê? Um bom subordinado, ele nunca vai crescer, ele nunca vai ser ninguém. Estão prestando atenção? Se vocês não tiverem parte no corpo, vocês não vão crescer, só vão bem mandados. Alguém quer liderar, ter um posto de trabalho, ser uma supervisão, desfrutar de algo maior na vida? Nós precisamos ir além, nós precisamos entender qual era a condição. Queridos, por um lado, é interessante a condição do filho mais novo de querer sair e conquistar. Ela é errada, porque o pai não falou para ele: filho, deixa eu te falar para você, essa herança não vai ser bênção na sua vida agora. Mas quando você vê a condição do outro também de ser todo fechado e retraído, não é o objetivo. Deus não criou um robozinho desde o início. Deus criou seres pensantes. Adão, dá nome a essa bicharada toda aí, ó. Dá ordem à casa, cuida daí de tudo aí. Esse é o projeto de Deus para nós. Nós não vamos ser mais um no meio da multidão. Eu posso não ser o melhor, eu posso não ser o mais destacado, mas nós vamos fazer a diferença e marcar o nosso tempo, marcar a nossa história. Embora o pai parece ter errado, não ter sido um pai assertivo numa orientação aos filhos, nós precisamos entender que todas as coisas têm um propósito. Infelizmente, muitas das vezes, os tombos são necessários. Sábio é quem aprende com o erro dos outros. Mas tem gente que infelizmente precisa tomar um tombo para aprender a levantar. Esse pai, ele é um pai sábio, porque ele tenta ali ainda, embora ele não tenha construído uma família com relacionamento, ele se apresenta ali aos seus filhos, né? Quando ele vai receber o seu filho de volta, né? Eu acho interessante como o texto começa: vinha ainda de longe, quando seu pai o avistou. Ou seja, embora tenha passado um tempo, esse pai sempre esperava, sempre acreditava, tinha fé que esse filho voltaria. É inconcebível nós estarmos vivendo na presença do Senhor, tendo parte na casa do Senhor, sem ter fé, sem esperar, sem crer. Precisamos crer. Embora as coisas possam estar contrárias, eu creio, meu filho vai voltar, meu filho há de estar comigo, ele há de caminhar conosco. Sem fé é impossível agradar a Deus. As nossas lutas são para a nossa maturidade, para o nosso crescimento. Quando Moisés foi ser preparado para a sua jornada, Deus levou a ele para onde? Para o jardim do Éden. 40 anos de Éden, comendo tudo do bom e do melhor, não foi? Não, 40 anos de deserto, 40 anos tendo intimidade com Deus, 40 anos aproximando de Deus e desentupindo o ouvido para ele não ter dúvida quando Deus falava com ele. As nossas lutas, quando eu gosto muito desse versículo, importa-se que aqueles que se aproximam do Senhor, aqueles que chegam diante do Senhor, creiam que Deus é galardoador. Se eu me aproximo do Senhor, se eu quero ter essa condição, exercer de ter papel dentro de casa, eu tenho que crer que Ele é galardoador, Ele abençoa, Ele tem a sua mão de bênção para com os seus filhos. Esse é o nosso Deus. Precisamos entender essa condição do nosso Pai, e eu acho lindo, porque vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou. Aquele judeu é um povo tão esquisito, tão sistemático. Um judeu ancião, ele não corre,
ele não corre, é tido como vergonha, é desonroso. Por que ele está correndo? Ele não se organizou, ele não se programou, ele não sabe o que ele faz, ele não tem planejamento. O que é isso? O judeu é um povo muito metódico. Por que aquele homem doido está correndo ali? O judeu é frio. E aqui revela um pai que vai, ele parte, ele rompe com a sua tradição, com os seus costumes. Ele está solto, ele não quer saber. O que importa é acolher o seu filho. O que importa era se alegrar em receber o seu filho. Então, embora esse pai tenha errado, embora nós, pai, erramos um pouco com os nossos filhos, ou até erramos muito, há tempo de consertar. Diga de passagem, não é fácil acertar. Ser pai não é fácil. Eu não queria que você saísse daqui essa noite sentindo culpado pelo pai que você é. Eu queria que você saísse daqui essa noite entendendo o desafio que nós, como igreja, como servo do Senhor, temos de cuidar da nossa casa. É tão bom quando os menininhos estão no colo da gente. O domínio é total. Quando entra na escola, os meninos chegam falando umas coisas que não é dentro da casa da gente. Onde que esse menino ouviu isso? Que trem é esse que esse menino está falando? Saiu do nosso domínio. E aí, isso vai só piorando. Quando pensa que não, seu filho pega e vira para você, né, Nilson? Eu estou indo para os Estados Unidos, vou ficar lá um período. Gente, a gente quase morre. Esses dias o Vitor fez essa pressão para cima de mim, querendo ir para os Estados Unidos, aniversário da priminha dele. E a minha sobrinha vai, né, Raíssa? Falei, tira o seu cavalinho da chuva. Eu não estou preparado, ele está, eu não estou. Não estou, filho. Outra hora, espera, vai chegar a sua vez. Queridos, não é fácil. Nós precisamos de graça e favor do Senhor para realmente vivermos a nossa família, vivermos a nossa história, construir a nossa história. Esse pai, então, ele chega ali, ele se compadece, ele recebe, e o filho, assim, aqui me recebe como servo. Pai, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra Deus, eu estou totalmente errado. Me recebe como teu servo. Querido, eu falo, Deus nos amou e enviou o seu Filho quando nós ainda éramos pecadores, quando nós éramos não merecedores. Ainda bem que os filhos não entendem que não é o que eles fazem que nos alegra, é o que eles são para nós. Se eles entendessem isso, a coisa ia ficar pior para nós. Eles não estão entendendo, eles estão conversando. Pegaram aí? Gente, nós pais amamos nossos filhos não porque eles são capazes de nos dar, é porque eles são a nossa história, são a nossa herança, são importantes, é a perpetuação da nossa história, do nosso nome. Se alguém vai falar de mim amanhã, querida, se alguém é meu filho. Se alguém vai falar de você amanhã, é os seus filhos. Se eles vão falar bem ou mal, isso depende de nós hoje. Há tempo de mudar a história. Há tempo de mudar a história. Precisamos construir valores. Olha que lindo. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, põe um anel de dedo nele. O anel fala de quê? Da família, do vínculo, ou seja, de novo ele tem direito, ele chega no mesmo nível. Põe as sandálias no pé dele, tragam e matem um bezerro gordo. Queridos, quinta-feira eu trouxe uma mensagem aqui, uma mensagem desafiadora, muito, muito forte, gostosa, mas desafiadora, difícil de ser vivida, mas importantíssima para os nossos dias. E ela fala também de perdão.
Perdoar é restituir a mesma condição de antes. Veja que o filho, ele pecou contra seu pai e contra Deus. E qual que é a condição do pai? Restitui o filho à mesma condição. A mesma condição. Quando nós, na nossa esfera, erramos, se nós falamos que pecamos contra alguém, e se nós realmente perdoamos, eu preciso restituir o mesmo direito de antes que essa pessoa tinha. Isso é o perdão. Como é que é o Pai Nosso? Lá em Mateus: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Restituição no mesmo nível de antes. Fácil, né? Aí você vê uma mãe que o filho foi assassinado, a mãe vai lá e abraça o assassino e fala: eu te perdoo. Fácil, tranquilo para qualquer um de nós, não é não, irmãos? Mas esse é o Evangelho, é isso que a palavra está falando, é restituir a mesma condição. Eu errei com você. Dentro da história da ministração de quinta-feira, Jesus vai falando várias coisas, e ali nós somos confrontados. Pedro pega e faz assim: meu Deus do céu, peraí, ô Pai, ô Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes? Só 7 vezes tá bom? Não, 70 vezes 7. Veja o nível de restituição desse pai aqui. Tragam, mate o bezerro, vamos fazer festa, vamos comemorar, aleluia, glória a Deus. Esse é o filho perdido, o mais velho. Começando a explicar alguma coisa. O filho mais novo, ele representa os publicanos, os pecadores. O filho mais velho representa os fariseus, os que estão em casa, estão na igreja, estão aqui dedicadamente vivendo a lei, mas não sabem viver a graça. Revela uma identidade igual a do seu irmão. O filho mais velho revela uma condição igual a do filho mais novo, porque, ou seja, ele está tão insatisfeito de estar em casa também. Ô pai, eu estou aqui há tanto tempo, você não me deu nem um cabrito para me matar com meus irmãos, mas ele tinha recebido a herança dele também, por que ele não matou e não comeu? Por que ele não fez? Ele passou a ter. As pessoas não estão preparadas para viver plenamente. As pessoas não estão preparadas a viver no Éden. Deus colocou lá tudo, está tudo aqui de bom e do melhor para vocês. Vocês só não vão comer aqui dessas árvores. E aqui vocês não mexem. O que o homem faz? Mexe. Há uma condição em nós de não se contentar com aquilo que Deus fez para nós, com aquilo que é para nós. Eu quero mais. E aí nós erramos o alvo. Aí eu quero a minha herança fora do tempo. Veja a condição que o filho mais velho trata o pai, né, e o irmão. Esse seu filho, versículo 28, esse seu filho, não há nenhum carinho, não há nenhum respeito. Esse seu filho, não. Pai, o meu irmão voltou, o senhor fez festa para ele, o senhor nunca fez festa para mim. Na psicanálise nós vamos ver o que? O trauma, né? Totalmente traumatizado. Ele sente que o irmão mais novo é o queridinho. Problema, irmão, dando a psicanálise a gente vê cada coisa, a gente vai entender. Esse seu filho, não havia amor dentro dessa família. Estão trabalhando sem compreender o objetivo maior. O filho era obediente, ele trabalhava: pai, tudo que o senhor pediu eu tenho feito.
tudo, eu estou fazendo o que o Senhor quer, mas o Senhor não me abençoou, eu não tenho o favor disso. É falta de enxergar algo maior. O que você faz para o Senhor, seja na igreja, seja na sua casa, seja no seu trabalho, há algo maior, há uma recompensa que vem dele. Nós, homens, não temos como pagar o favor de Deus. Nós sempre estaremos devendo. Precisamos entender, compreender a atmosfera dessa casa. Queridos, o marido é provedor, não é só de finanças. O marido não pode prover só finanças. O marido precisa ajudar em todas as coisas na casa. Prover segurança. Ontem no culto dos homens nós estávamos falando lá. Nós homens queremos as mulheres mais belas, mais violão, mas nós damos uma carga que é nossa para elas carregar. E aí o que vai acontecer? Elas vão virar um caixote, a gente vai depositando um monte de coisa, vai desconfigurando tudo, porque não assumimos o nosso papel de trazer ali proteção, cuidado. A verdade inversa é a mesma. Se a mulher que está ao nosso lado não é auxiliadora, ficará viúva rápido, porque o homem morre cedo. O homem morre cedo. Então cuida do seu marido, ame o seu marido, cuida dele. Precisamos cuidar da nossa casa. Eu chamaria aqui para um pensamento nosso. A mulher não aparece nessa história. Será que na cabeça de Jesus, isso aqui está na Bíblia não, irmãos? A mulher era ausente no lar? A mulher não tinha valor naquele contexto. Mas hoje as mulheres estão se isentando das suas responsabilidades nos lares? Sim, eu respondo. Há uma necessidade de trabalhar, de prover para casa, de participar nas finanças. As mulheres não são onipresentes e oniscientes, elas não são deusas. Então, há uma condição sim. As mulheres têm se omitido um pouco dentro de casa, para trabalhar fora, para ajudar nas coisas da casa. As mulheres têm que sair para estudar. Não está errado. Mas aí nós abandonamos o nosso lar. Numa daquelas séries dos inimigos de Deus de quinta-feira, nós falamos a respeito disso, né? Amaleque, nosso inimigo, ataca nas nossas costas quando a gente não está vigilante. Precisamos tomar cuidado. Filhos, cada um para o seu lado. Filhos indiferentes, cada um no seu celular, cada um no seu quarto. Não há uma unidade, uma atmosfera familiar. Filhos não se irmãos não se conversam, não se vivem, não compartilham algo entre si. Lucas 6,46. Por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu digo? Aqui eu entro numa outra esfera. Há um filho que não faz, há um filho que faz. Há um filho presente que não entende o seu papel, e há um filho que quer estar ausente. Vamos aí em Mateus 21. Mateus 21, 28. 21, 28. Mateus 21, 28. O que vocês acham? Parábola, Jesus falando. Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se o primeiro, disse: Filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa.
Ele respondeu: sim, Senhor, mas não foi. Entendeu? O pai chama o primeiro filho: filho, vai lá trabalhar na vinha. Pai, eu não vou. E saiu o menino, mas ele foi. Ele falou para o pai que não ia, mas foi. Veio o segundo filho: filho, vai trabalhar na vinha. Ele foi, falou que ia e não foi. Vazou. E aí Jesus comentando, dirigindo os 31: qual dos dois fez a vontade do Pai? Jesus aqui de novo está discursando uma parábola para alguém, né? Aí responderam, né, as pessoas que o ouviam: o primeiro, que foi o que fez, né? Então Jesus disse: em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês, porque João veio até vocês no caminho da justiça, e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmos vendo isto, não se arrependeram depois para acreditar nele. Tem um monte de gente que fala que vai fazer e não faz. A palavra fala que seja o nosso sim, sim, o nosso não, não. Eu falo para o Vitor: obediência fora do tempo não é obediência. Vitor, busca meu sapato para mim. Ele busca, depois de meia hora: não precisa mais não, já calcei. É um exemplo que eu estou dando. Olha a condição: a obediência fora do tempo, ela não é obediência. Não é obediência. Veja que Jesus deixa claro que aqueles que não eram dignos estão alimentando, comendo, estão tendo direito a promessas que aqueles que deveriam ter não estão recebendo. A verdade é que na casa do Pai, eu estou falando de uma maneira geral, muitas das pessoas que estão na igreja estão deixando de viver uma abundância plena, não estão percebendo, não estão conseguindo enxergar além. Há algo muito maior na nossa vida, há uma abundante graça na nossa vida, há um favor imerecido do Senhor, que mesmo nós não sendo merecedores, o Senhor nos deu, nos confiou. Nós cantamos aqui: preparas uma mesa, né, para nós na presença dos nossos inimigos. Mas e a mesa individual? Nós precisamos, cada um de nós, ir a essa mesa. Nós precisamos estar nessa mesa. E a mesa faz parte de uma unidade, da família. Sentar à mesa, ter comunhão. Nós precisamos estar atento a isso. Efésios 6:1. Isso aqui o Vitor sabe de cor. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento, como promessa. A gente quer o favor do Senhor. Eu vou colocar aqui como filhos de Deus, não nosso filho agora terreno. Nós queremos o favor do Senhor, mas nós não obedecemos, deixamos de receber o favor do Senhor. Não experimentamos a proteção, o cuidado do nosso Pai, aquele Pai que vem, que abraça e que acolhe, que nos recebe, mesmo sendo pecador, mesmo não sendo merecedor. Para que tudo corra bem com você, você tenha uma longa vida sobre a terra. Gente, é mandamento com promessa. Queremos experimentar, viver o melhor, uma vida abundante, uma vida plena, comer do melhor dessa terra. Obedeça o vosso Pai Celestial. Comece aprendendo, obedecendo o seu Pai terreno. Treina aqui, para você ser vitorioso também lá em cima. Treina aqui. E vocês, pais, isso aqui também é o seu PhD, né, Vitor? E vocês, pais, não provoquem seus filhos a ira,
mas tratem de criá-los na disciplina, na admoestação do Senhor. Querido, nós temos que tomar cuidado para não errar, não exceder com os nossos filhos. Isso é para nós pais. Nosso Pai Celestial, Ele não excede, Ele é perfeito. Mas nós, Pai terrenos, temos que tomar cuidado. Temos que tomar cuidado. E criar o filho na disciplina, equilibrar, é um desafio. Na admoestação, sobre os cuidados do Senhor. Se nós não tomarmos cuidado, os nossos filhos não vão querer estar vivendo na casa do Pai. Esses filhos, os 2 filhos, não entenderam o que era viver na casa do Pai. Um trabalhava demais, fazia demais, não entendia por que fazia, e não fazia para o Pai, fazia para todos, fazia para a família. O outro não entendia que estar na casa do Pai era bênção, queria ir embora. Filhos e pais, versículo 5: quanto a vocês, servos, obedeçam aos seus senhores, aqui na terra, com temor e tremor, com sinceridade de coração, como Cristo, não servindo apenas quando está sendo vigiado. Já viu aquele ditado? Quando o gato sai, os ratos faz a festa. É o que o versículo está falando. Pastor não está na igreja, não está no ensaio, vamos tocar aqui uma musiquinha aqui que legal, maneiro, não tem ninguém vendo. Engano. Que nós não possamos fazer porque há alguém vendo, que nós possamos entender que fazemos para alguém que é muito maior, que é digno de receber honra e glória, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor, não para pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Seja servo, seja livre, seja servo, seja livre. Olha que coisa, porque quem serve está condenado a servir. Não, gente, servir é ser livre. Eu escolho servir, eu sou livre para servir. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está no céu, e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Há um Deus que nos está vendo, que nos assiste, e nós vamos prestar conta. Não fazemos nada escondido dele. Do 1 ao 4, filhos e pais. Do 5 ao 9, servos e senhores. Há uma chamada. Em qual esfera você estiver, no nosso trabalho, estou liderando alguma coisa, seja justo com as pessoas, não trate com imparcialidade, seja justo. Versículo 20, voltando de novo lá em Lucas 15, o pai estava sempre esperançoso, o pai é acolhedor, o pai restitui toda a honra, o pai se alegra com o filho. Volto lá para Efésios 2, 4. Efésios 2, 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, preste atenção, querido, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos,
e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para nos mostrar, tempos vindouros, a suprema riqueza da graça em bondade para conosco em Cristo. Isso aqui ele está falando para o filho pródigo, para o publicano, para o pecador. Olha, você que está morto, há uma abundante graça, há algo que você, embora não seja digno, você recebe. Versículo 8: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boa obra, as quais Deus de antemão preparou para quem andássemos nela. O filho queridinho lá, que obedecia o papai, fazia de tudo, ele queria o favor do papai porque ele era bom filho. Nós não iremos para o céu porque somos bonitinhos, não iremos para o céu porque fazemos boas coisas, caridade. Nós somos salvos pela graça do Senhor, nós somos salvos em Jesus. Há um caminho para o homem, só há uma misericórdia e uma graça, e essa é a abundante graça dada por Jesus. Há uma condição que nós precisamos nos apresentar diante do Senhor, na presença do Pai, na casa do Pai. É preciso arrependimento, é preciso santidade e unidade. Deus quer fazer, Deus quer mudar, Deus quer transformar, Deus quer agir, Deus quer trazer nova todas as coisas na nossa vida. Ele vai começar no coração de cada um. Feche seus olhos, vamos orar. Pai santo, santo é o teu nome. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor, ó Pai, é maravilhoso. Pai, nós queremos saber, Pai, queremos ter liberdade na casa do Pai. Pai, queremos experimentar o melhor do Senhor. Pai, queremos comer do melhor dessa terra como bons filhos. Pai, nós queremos a cada dia, Deus, estarmos em comunhão, estarmos em santidade, Pai, num só coração, Pai, num só propósito. Pai, nos guarda, Pai, nos ensina, oh Pai, Deus, seja, Deus, a tua misericórdia, Pai, seja o teu favor, seja a tua graça, seja a tua abundante graça sobre nós. Pai, nos ensina a contar os nossos dias na tua presença. Pai, nos ensina-nos a vivermos na tua presença. Pai, sabemos que o Senhor é um Deus galardoador, o Senhor quer abençoar, o Senhor quer fazer, o Senhor quer encher, o Senhor quer usar, o Senhor quer falar. Ah, papai, Paizinho, fala conosco, haja na nossa vida, haja no nosso ser. Pai, completa a tua obra em nós. Pai, Deus, aperta a nossa mão. Oh Pai, cuida de cada um de nós. Pai, fale ao nosso coração. Oh Deus, que nós possamos nos apresentar diante do Senhor. Pai, que cada um de nós aqui essa noite possa falar ao Senhor. Que cada um de nós aqui possamos nos apresentar diante do Senhor. Pai, Deus, que nós possamos entender, perceber a tua graça, o teu cuidado, a tua misericórdia. Pai, sabemos que o Senhor é Deus maravilhoso, que o Senhor é Deus maravilhoso, o Senhor é Deus que age, o Senhor é Deus que adestra a nossa mão, que nos capacita, que nos ensina, que nos faz, ó Deus, caminhar, ó Deus, como uma costa sobre os nossos desafios. Pai, nos ensina-nos, ó Deus, a viver os nossos dias. Pai, ensina-nos, ó Deus, a cuidar da nossa casa, da nossa família. Pai, nos ensina a ser boas esposas, bons maridos. Ó Pai, nos ensina a sermos bons filhos, que possamos experimentar cada vez mais do Senhor, cada vez mais do Senhor, cada vez mais do Senhor, Pai, no nome de Jesus. Aleluia. Santo, santo é o teu nome. Aleluia. Glória, glória, glória.
Aleluia.